Bem, então vamos comer. Eu nem me apresentei, Antônio Montenegro, tá? Estou trabalhando com essa equipe. O senhor não era atendido? Viu? Então veja, como eu havia dito, esse é um projeto Marca da Memória. Estamos entrevistando, são 3 universidades que estão fazendo esse trabalho, universidades públicas. O Ministério não quis universidade particular nesse projeto. São 3 universidades públicas, Pernambuco, nós aqui responsável pelo Norte e Nordeste, pelo Nordeste, a Federal do Rio de Janeiro responsável pelo Sul e pelo Sudeste, e a Federal do Rio Grande do Sul. O senhor já teve uma sessão, então, veja bem, independente do senhor repetir coisas que já conversou, não, porque veja bem, é uma coisa que eu quero, faço questão, o Pedro já deve ter colocado, mas eu quero dizer o seguinte: uma entrevista oral de memória de história de vida, gravada e depois vai ser transcrita, é o seu retrato com palavras, certo? Então, quem dá o toque do seu retrato é o Silvio, certo? Eu como entrevistador, nós aqui como entrevistadores, não temos nenhum interesse em perguntar coisas que, ou colher alguma informação sua que o senhor não queira dar, perceba? Esse caráter é importantíssimo. Inclusive quando o senhor revê, se o senhor disser, não, isso aqui eu disse, mas eu não quero que saia. Percebe? Eu quero que tenha muito essa clareza. Isso aqui não é um trabalho de jornalista que quer fazer sensacionalismo. Não tem esse. Tá entendendo? São muito bons, mas às vezes são horríveis. Eu acho que esse espírito é importante compreender. É a sua experiência, é o seu retrato que o senhor está deixando para a sociedade, para seus netos, para seus filhos, para a posteridade. Então, ela sai do seu jeito, certo? Então, bem, o que eu gostaria um pouco assim de perguntar ao senhor, assim, de coisas que o senhor já contou, mas de outras coisas que o senhor talvez não tenha contado, ou de coisas que gostaria de repetir, quais são, assim, memórias de acontecimentos que foram marcantes na sua experiência política, situações, acontecimentos que a vida toda o senhor se lembra, que quando o senhor recorda foi uma coisa significativa? Olha, desde o tempo de escola, de menino de escola, que eu me aproximei do que se dizia na época, como acredito que ainda se diga hoje, do pensamento marxista. Na minha escola, o diretor era o que se dizia na época, e por muito tempo depois, eu acho que acabou-se essa expressão, reacionário. O diretor da escola era um tremendo reacionário, a ponto de expulsar da escola de alunos, mesmo que não houvesse amparo legal. Era uma pessoa de uma disciplina de general prussiano, era um detalhe dele, e ideologicamente era da extrema, né? Da extrema direita. Mas mesmo assim, havia dentro da escola, 2, 3, não sei, talvez uns 4, que tinha alguma pendência, algum pendor para a ideologia que eu citei. Eu era menino, tinha 12 para 13 anos de idade, quando fui, de certo modo, tocado por essas pessoas. Dentre eles, uns já ficando rapazes, eram todos abaixo de 20 anos, e a ponto de ser preso, torturado, massacrado lá em Natal, e não poder viver mais lá e vir embora. Foi isso que foi expulso pelo diretor. A coisa, eu me grudei por aí, por esses acontecimentos. Em 1955, eu vim para Recife. E aí as coisas começaram a esquentar. Aqui houve uma eleição de um prefeito, a primeira eleição para prefeito de capitais, que até então todos os prefeitos das capitais do estado eram nomeados pelo governo do estado. Foi Pelópio da Silveira. E aí, apesar da repressão ser violenta, havia aqui a influência os governos eram policiais, isso é que é verdade. E mesmo assim se conseguiu empurrar a candidatura de Pelópidas e mais alguns candidatos
para vereador, outras áreas políticas, né? E foi aí que houve a eleição e ele ganhou. Isso encorajou a esquerda demais, porque ele ganhou. Sozinho ele teve a soma da votação dos outros 3 candidatos reunidos. Isso foi uma assombração para o sistema, né? Depois ele foi eleito vice-governador do estado e depois, não sei se nesse intervalo teve candidatura a deputado federal. Bom, o fato é que ele se tornou estrela do pessoal da esquerda. Bom, a ideia que se tinha na esquerda era que a gente ia chegar lá pacificamente com a eleição. Eu acompanhava tudo isso com um certo ceticismo, porque o sistema não ia se entregar fácil. E para precipitar, que também, de certo modo, eu segui esse caminho, veio a Revolução Cubana. Ficou provado que não era o Partido Comunista, não eram as pessoas vinculadas a agremiações partidárias que ia conduzir o processo. Acreditou-se que o processo, a método era aquele de Cuba. Um engano. E aqui nós tínhamos uma pessoa que secundava as ideias de revolucionário cubano, era Francisco Julião, deputado. Bom, eu como não tinha até então me filiado a nenhum partido, eu sempre fui, isso pode ser um erro, um pecado meu, mas sempre fui avesso a ter que pensar segundo o que um grupo reúne e discute. Agora a gente vai pensar isso. Eu sempre fui contra isso. Comecei na infância, praticamente. Meu pai não tinha credo, minha mãe era católica, fui batizado. Quando eu fui para a escola, na época havia obrigatoriamente aula de religião na escola. Pelo menos na minha, que era federal, a ordem vinha mais do alto. E o padre que foi dar aula de religião tinha me batizado e feito o casamento com meus pais. Mesmo assim, houve um assanhamento lá dos evangélicos. Eu não queria assistir aquela aula, porque era da Igreja Católica. Aí chegou essa conclusão. Os pais que não quiserem que os filhos sigam a instrução religiosa, mandam um bilhete. Eu cheguei em casa e pedi ao papai para mandar o bilhete. Eu, de lá para cá, eu não tenho nenhuma religião, nenhum credo, não sei qual é o nome mais usual, mas se quiser dizer agnóstico, diga, se quiser dizer ateu, pode dizer também, eu não tenho nenhum credo. E porque eu era obrigado a pensar segundo o que outras pessoas pensaram. A mesma coisa aconteceu com o pessoal do Partido Comunista. Não é aqui minha praia. Mas mesmo assim, em tempo achava que devia votar. O pessoal que a gente aprendeu a chamar de esquerda. E seguir, bom, o que é que nós temos para comer na mesa? É isso? Então vamos. Ficar sem comer que não dá, né? Tire alguma atividade. No caso das ligas camponesas de Julião, isso foi para a prática. Eu andei em alguns municípios aqui fazendo um trabalho de aliciar os camponeses para se filiar, criar a liga, onde não havia, porque não era partido político. A Liga Camponesa não era um partido político. E Julião, para começar, era eclético. Com ele, não tinha credo nenhum que ele recusasse, ele era uma pessoa simpática a todo mundo, e isso às vezes não é muito bom. Você tem que ter firmeza, eu sou isso e acabou. Se não gostar, ele não gosta. Mas ele não era assim. E eu participei desse trabalho das ligas. Foi aí, a história não para. As coisas foram andando. Aí pelos anos já. O senhor, permita-me interromper. O senhor podia contar, porque nós estudamos muito sobre as ligas aqui. O senhor podia contar um pouco como era esse trabalho, no miudinho, era chegando em engenho, porque muitas pessoas dizem, por exemplo, que as ligas, elas congregavam mais os pequenos foreiros, os pequenos arrendatários, mas a gente está vendo na documentação, até na documentação do DOPS, quando prende o pessoal das ligas, que tinha também ligas nos engenhos que tinham canaviais e eram trabalhadores. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor podia contar como era esse trabalho miudinho mesmo? Olha, para começar, se for oportuno ainda, eu vou ver se consigo um exemplar sobre as ligas camponesas, toda a história. Na verdade,
quando foi criado, tinha outro nome. A finalidade era simplesmente... Eu estou dizendo isso porque eu conheci as pessoas que fundaram, antes de ter o nome Liga Camponesa, que fundaram grupos com o objetivo de arranjar dinheirinho, porque havia um negócio, Juliano sempre falava disso, e é verdade. Morria uma criança, um anjo, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, no Sessão Nordestino, até para sepultar uma criança, o pai não podia, a pobreza como era. E aí, entre outras coisas, essa sociedade arranjava um recurso para fazer um enterro condigno daquela criança. Essa era uma das finalidades. Podia haver outra, talvez até de adulto também, não tinha como você enterrar seus mortos. Bom, e alguma coisa a mais, mas coisa de pouca monta. Não tinha nada com política, não era reivindicatório, não reivindicava nada de ninguém, de seu engenho nenhum. Ó, mas aí é tal história. Você tem uma planta que está lá na natureza há milênios. Descobriram que ela é boa para fazer um xarope para tosse. Você vai lá e faz um xarope para tosse. Vai deixar de fazer? Ela não foi dita, não está escrito em nenhum lugar que deve servir para isso. Aquela sociedade que foi feita para isso, bom, de qualquer maneira, agremia aquelas pessoas. E daí, foi um passo para se tornar essa criação servir para reivindicar. E aí, com essa conotação, os senhores de engenho, obviamente, não vão confrontar-se. Entendeu? Tem histórias aí, como aquele cineasta que fez Acaba Marcado para Morrer. Aquele cidadão que aparece falando, tipo assim, branco, do rosto meio grosseiro, foi companheiro meu de prisão durante 4 meses. João Virgínio. Foi torturado, massacrado, fizeram coisas terríveis, incontáveis com ele. Doente, quando ele estava preso comigo, o rim dele estava imprestável, ele estava a caminho da morte mesmo. Depois que eu saí da prisão, um pouco tempo depois, ele faleceu. Aquilo eu conheci, ele contou, disse, não, a história da Liga não era Liga. E um dos fundadores fui eu, ele disse, com o Zé da Galileia, né? Eu não estive lá na inauguração, né? Mas fui meio século depois, meio século. Eu fui lá, participamos de uma associação que nós criamos aí, e eu estive lá e vi o que sabia só de ser contado. O menino de Julião, que tinha 3 anos na época, já era o que é o Anacleto Julião, né? E o outro irmão dele, Anatólio, parece. Bom, essa minha participação na Liga foi que ocasionou um contato com o pessoal que veio do Sul. Entendeu? O Partido Comunista, já consolidado no país todo, já era conhecido. Mas o que o povo não conhecia, só quem lia gostava da leitura, como poucos, é que sabia que havia uma facção no Partido da Revolução Russa, que eram os trotskistas. Bom, aí a história é mais comprida, a gente vai para fora e que talvez não interesse. Mas Trotsky ficou na memória, apesar da opressão do stalinismo e tal, ele foi assassinado, mas ficou alguém por aí que terminou levantando a biografia dele, levantando a ação, levantando a presença dele na Revolução Russa desde o começo do século passado, e agruparam-se com o nome de Quarta Internacional aí pela América Latina, e no Brasil terminou virando o Partido Operário Revolucionário Trotskista. Aí eles eram muito ativos, vieram do Sul para cá e foram catando as tendências de esquerda e conversando, e terminou chegando nas ligas camponesas. Bom, como eu já tinha minhas restrições ao Partido Comunista, e ficava indignado com a gente, que a gente chamava de tradicional, do Partido Comunista Tradicional, essa nova mensagem, lembrando a participação do Leon Trotsky na Revolução Russa, então transferiu-se para a situação do Brasil de então. Ora, não dava também, não é por aí. Você não faz hoje nada conforme se fazia um século atrás, há 50 anos. É menos de que isso. A mensagem hoje não pode ser a de 1964, já faz quantos anos? 40, ainda não chegou a meio século, né? Não é, imagina a revolução. E as condições, o que era a Rússia?
como vivia o povo russo, monarquia dos Romanov, não dava para transferir. Era isso que os caras queriam fazer. Então, não é que eu fosse um cara que titubeasse, não tivesse, não, eu tinha minha definição. Eu achava, se me convidarem hoje para fazer a mesma coisa, provavelmente eu digo, não, hoje não há mais condições disso. Mas na época, eu me preparei mentalmente, psiquicamente. O caminho é aquele que Che Guevara dizia. Era a luta armada, o crepitar das metralhadoras. Porque foi assim que Fidel Castro fez. E se hoje deve ser criticado com o andamento, na época foi absolutamente correto. Eu concordo. E me propus até a ir para lá. Se precisar de mais um soldado para defender a Revolução Cubana, eu estarei lá. Não consegui a brecha, problema de segurança, provavelmente também da parte dele, né? O fato é que eu fiquei por aqui. Por pouco eu desapareci, talvez não estivesse aqui conversando com vocês. Bom, então a minha trajetória, que eu chamava até não muito tempo de esquerda, hoje eu já abdiquei, não existe esquerda. O pessoal de esquerda talvez fique indignado quando ouvir isso que eu estou dizendo. Todos os partidos são ambidestros hoje. Você vê, quando há um escândalo lá no Brasília, não é somente de um partido. Todos os partidos são o quê? Ambidestro. Ambidestro? Ambidestro. Ambidestro, certo. Não tem canhota mais, todas as duas mãos Ambidestro. são iguais. Isso aí, o pessoal fica indignado quando eu digo. E é de outro jeito? Você vê, ainda em plena governo da ditadura, houve uma entrevista onde o presidente Figueiredo estava presente e não fui com ele também, mas os jornalistas aproveitam tudo, tem a seu treino profissional, né? Perguntaram, conversando com ele, aí ele disse, eu acho que o partido, o PMDB, que figurou como a oposição bem delineada desde o começo do golpe militar, né? Ele disse, eu acho que o PMDB, para ficar mais autêntico, só está precisando de entrar duas pessoas nele, eu e Dafi Neto. Foi a única coisa inteligente que eu vi sair do presidente Figueiredo. Porque é a verdade, a enxurrada de gente da antiga arena que passou a ser chamada PDS, que entrou no PMDB, é uma vergonha. E nisso aí Figueiredo pontificou como homem inteligente. Só faltava ele e Dafi Neto para o partido ficar cada vez mais autêntico. Aí, a partir daí não, um pouco mais à frente, eu digo, olha, não existe mais nada disso. Está aí. O que são os partidos? O que é PT, o que é PCB, PCdoB, PSB, tudo isso, a mesma coisa. Se confunde com o DEM, que agora não é mais PFL, né? PFL, está tudo do mesmo jeito. A diferença está em quem vai votar o candidato, a pessoa. É como se não existisse o partido. O cara é amigo, influi na região, daí é conhecido, é uma pessoa simpática, ele é eleito. Você pode, uma mesma pessoa pode votar num candidato de um partido e de outro. A própria lei partidária não cria um mecanismo. Bom, você ou é do partido, vai até o fim, então você sai. Estão pensando nisso, não sei se vão levar efeito. Então, a partir daí, eu não tenho partido, nunca fui filiado a nenhum partido, embora tenha sido catalogado pela repressão como membro do Partido Operário Revolucionário Trotskista, que eu não era. Eu discordava, inclusive, das pessoas que vinham lá, discordava fortemente. Rapaz, não é isto que se tem que fazer. A coisa não é por aí. Mas mesmo assim, eu era uma pessoa, dentro do meio, certamente, são palavras minhas, palavras do cara, do maior, hierarquicamente, que vinha aqui periodicamente em Recife visitar o pessoal, se hospedava no meu apartamento, conversava horas comigo. E me propôs, olha, você é a melhor pessoa que nós temos aqui para ficar à frente. Porque a pessoa que tinha deixado aqui era um uruguaio. O uruguaio era um cara bitolado, e ele não tinha nenhuma flexibilidade, achava que aquela reza que ele trazia tinha que ser posta a efeito. Não dava. E ele sentia isso, o que ficava acima dele achava que não, porque eu discordo de muita coisa. Ah, mas o camarada discute
não existe isso. Qualquer coisa que é discutida por um grupo, a maioria ganhou, tudo bem, democracia. Agora, e o restante que não concordava, é obrigado a ter que concordar só porque uma quantidade maior de pessoas votou em tal princípio, em tal coisa. Eu sempre fui contra isso. Eu acho que se não houver caminho para aproveitar as ideias de cada cidadão, ideias que mereçam atenção, nós não sairemos disso. Porque a lei está aí, então tem que ser obedecida. Mas a lei é correta? Temos que aceitar por quê? Porque definiu isso no Congresso e depois foi chancelado pela autoridade máxima, e aí o juiz diz, a gente faz tudo em virtude da lei, e vai fazer aquela lei. Nós sabemos que, por pouco tempo, um cidadão foi progressão penal, ele foi preso por liberdade, para cumprir a progressão penal, depois de ter sido condenado por 40 anos, porque estuprou um menino de 12 anos e matou. Com 8 ou 9 anos de prisão, ele passou a viver fora, progressão penal. Não demorou muito, escolheu, a propósito, um de 12 anos, estuprou e matou de novo. Eu sou contra a lei que rege um negócio desse. Mas sou obrigado a aceitar, por quê? Porque está escrito, é a lei, o juiz cumpre aquilo que está. Quem foi que definiu? Um Congresso. Quem é que faz a lei? O Congresso. O Congresso bicameral, né? Câmara de Deputados e Senado. Então, eu sou obrigado a aceitar que os senadores e deputados dizem que é o certo, e não aceito. Não vou praticar, não vou fazer nada efetivamente contra isso, que eu não posso. É impossível fazer qualquer trabalho de rua. Mas olha, não vou aceitar essa lei, isso não existe. Entendeu? Eu sou um cara que eu penso, e acabou. Se eu tiver errado, eu pago pelos meus erros, como aconteceu. Eu errei muito em muitas coisas que fiz, porque não era para ter feito. Se eu não concordo, não faço. Mas, bom, e se eu não concordar e não fizer? Eu vou ficar um cara alienado, fora de tudo. E essa coisa que eu tenho dentro de mim, quando isso, quando você me cumprimentou, está bem? Eu não sei se eu estou bem, eu estando sozinho, vendo o que está acontecendo por aí. Não sei se estou bem. Estou bem eu. E com quase 80 anos ainda ando, ainda durmo, como qualquer comida não me faz mal. Eu diria até que sou um cara de muita saúde, apesar de carregar já as sequelas do tempo. Não vou dizer que sou aquele garotão que tinha 20 ou 30 anos. De jeito nenhum. Tenho meus problemas. Mas os meus colegas, meus amigos, que têm 10 anos, 12 anos, até 15 anos a menos, estão pior do que eu. Então eu estou bem. Agora eu olho ao redor de mim, estou vivendo em um mundo como? Numa população de um país e a quinta potência geográfica do planeta, por uma coincidência, a quinta potência populacional, e agora eu fiquei surpreendido porque pensei que não estava tão bom. Estamos na sétima economia, num contexto de mais de 300 nações, e temos 50% da população abaixo do nível de pobreza. Ora, então não está bem essa sociedade em que eu vivo. Não posso sozinho mudá-la, mas sempre proponho, se houver quem queira mudar, eu estou pronto. Da forma que for possível. Da forma que não for, então, não vou fazer o que não dá para ser feito. A minha posição, que eu não digo mais homem de esquerda, eu sou uma pessoa, a essa altura, independente, de uma forma muito contundente. Não sou filiado a nenhuma instituição, não tenho nenhum compromisso com nada, sou eu. Se encontrar grupos de pessoas que pensam como eu, talvez até a gente se organize a fazer alguma coisa. Sobre o assunto que nós estamos tratando, as coisas que aconteceram nesse período, a partir de mais tempo, mas de uma forma mais efetiva a partir do golpe de 64. Eu participei, conheci, estive no centro da tormenta, conversei com pessoas do outro lado também, ouvi essas pessoas, tirei minhas conclusões. Estive 4 meses em Fernando de Noronha, vivendo no meio de uma oficialidade, capitães, majores, tenentes. Qual foi o ano que o senhor teve em Fernando de Noronha? Eu passei de 16 de dezembro de 64 até 14 de abril de 65. Passei na ilha de Fernando de Noronha. Conheci o pessoal graduado de lá, ouvi o que eles diziam e
aprendi muito. O senhor coincidiu nessa época com a presença lá de Arraes também, não? Não, quando eu cheguei lá, Arraes tinha saído já. Arraes e Seixas Dória, que era o governador do Sergipe, que foram presos lá juntos, parece também, uma diferença de dias na essa. Foi quando eu estive lá. Eu e um grupo de pessoas também que foram presas. Quem eram os seus colegas de prisão? Olha, em Fernando Noronha, nesses 4 meses? Tinha estado algumas pessoas que foram contemporâneos aqui, mas não lá. Quando nós chegamos lá, já só tinha um cearense, que já estava liberado, aguardando avião para voltar para o Ceará. Era um vereador de Fortaleza. E mais quem? Não, que eu acho que não tem mais ninguém preso lá. Aí chegaram essas pessoas do partido chamado trotskista, misturado com gente das ligas camponesas também, porque quase todos eles tinham atuação junto ao pessoal de Julião. E dessas pessoas, tem um que vive na Paraíba, que chegou até depois que a coisa se acalmaram, veio a ser secretário de um senador paraibano, que foi governador da Paraíba, não lembro agora o nome dele, não sei que lá, Lucena, né? Bom, me esqueço agora, faz muito tempo e a memória está falhando. Martinho Campos está lá, tem um que era paulista, voltou para São Paulo, se formou em jornalismo, depois teve uma atuação como profissional muito boa, fez um curso fora, teve nos visitando aqui uma vez, Jair Borim, deixa eu ver se me lembro de outro. Teve aqui, tem um que ainda está vivo, está meio doente, que tem um nome parecido com o meu, Aibirê de Sá. Tem João Zé Ferino, que era conhecido como Jó. Uns que já faleceram, um que foi para o sul, foi preso por lá outra vez, etc. Depois, muitos anos apareceu por aqui, e depois foi para Paraíba e faleceu lá. Raimundo, não é? Esqueço agora o nome todo, a memória está falha. Eu convivi com o cara, mas me esqueço agora. E outros que estão espalhados aí pelo Brasil. Martinho Campos, esse é da Paraíba, é? Da Paraíba. O irmão dele é Antônio Campos, que junto com um grupo de pessoas fundaram aí a Associação de Anistiado Político com o objetivo de reivindicar uma indenização. Eu participei por algum tempo dessa associação, lutamos muito para conseguir. A parte do Estado, uns receberam tal indenização, outros não, não sei se não receberam. Eu me afastei porque, pronto, bateu numa tecla. Eu tenho uma tecla que se bater, produz o som muito forte. Bom, eu tinha que ser obrigado a pensar e aceitar o que o presidente da associação dizia. Muitas coisas eu discordava. Primeiro, ele não foi preso aqui. Ele foi de um grupo que foi para São Paulo e eu fui convidado aí. Disse, não, eu tenho um compromisso, trabalho na universidade, estou estudando na universidade, não vou deixar isso aqui para passar um mês fora, não sei o que for, porque isso me prejudica. E eu ainda estou ligado à vida normal, comum que eu vivia. Tenho um emprego, preciso sobreviver, estou estudando para ver se faço uma carreira acadêmica. E isso para mim ainda é importante. Mesmo que se diga, não, o sistema que está aí é reprovável, está assim, mas nós não mudamos. Mudamos nada, então eu tenho que estar dentro dele. Eu tenho que comer feijão plantado dentro do regime que está aí. Não vou inventar outro feijão para comer. Aí eles foram. O negócio estourou por aí, não puderam nem votar. Não, uns votaram, outros ficaram por lá. E dentre eles o irmão do Martinho Campos, que é Antônio Carlos Campos, um bom rapaz, um grande colega, estudou na universidade, a gente se formou em economia aí. Ele parece que um ano antes de mim, que ele chegou mais cedo. Eu estava na clandestinidade, fui condenado a 6 anos. E quando voltei, tive que recomeçar meu curso de economia. Praticamente tive que fazer todo o curso. Porque eu deixei de fazer umas 4 cadeiras, talvez, para terminar meu curso. E quando voltei, tive que fazer 22 cadeiras. Praticamente meio curso. Aí eu terminei meu curso em 83, era para ter terminado em 64. 63 para 64. Não, 68, corrigindo. E terminei em 83. Aí nessa altura não tinha mais como fazer um curso de pós-graduação, porque as bolsas não vão fornecer
verba para uma pessoa que tem 20 anos de serviço público, faz um curso desse, depois com 3 ou 4 anos se aposenta. Há um custo e eu sou muito coerente com as coisas. Eu concordo, não está certo. O dinheiro de onde é? Do povo, do país. Para preparar um cara que vai trabalhar 4 ou 5 anos. Eu sou de pleno acordo. Eu perco, mas concordo. E aí fui até o fim como funcionário da universidade. Me aposentei com 40 anos de entrada nessa universidade. De 57 a 97. Minha vida foi aqui dentro. Se tiver que escolher um lugar para ser enterrado, eu quero ser enterrado dentro dessa universidade. Mas o senhor atuou na universidade como funcionário ou como professor? Não, eu era funcionário de nível médio. A minha tendência era, se não tivesse esses obstáculos, eu teria feito mestrado e depois, possivelmente, um doutorado. Edinaldo Bastos, você conheceu, que foi reitor, que foi pró-reitor de planejamento e depois reitor, foi meu fera. Eu já era aluno da universidade quando ele foi calouro. Quando eu voltei, Edinaldo tinha feito curso de graduação, tinha feito mestrado, tinha feito doutorado em Cornell, parece, e já estava ensinando aqui no curso de economia. Não é isso mesmo. Esse cara foi meu, eu era veterano e ele fera. Hoje eu entro na sala de aula e ele é professor com doutorado. Você vê quanto eu perdi, né? Pelos acontecimentos de 64. Passei 12 anos na clandestinidade, né? Porque fui condenado e numa época em que, poucos anos depois... Quem foi seu advogado? Né? Eu tive, quando eu fui preso, Boris Trindade, naquela época ele brilhava como um grande advogado, de tudo que era de causa, né? E aí, eu lá dentro não podia fazer nada. Aí, os amigos, a pessoa, quem é que está trabalhando nessa área? Olha, tem um bom advogado aí, foi lá, Boris Trindade. Eu já tinha voltado para a casa de detenção, que é hoje a Casa da Cultura, eu voltado de Fernando Noronha, quando eu ouvi, porque durante o período todo eu passei. Eu fui preso em novembro. Como foi sua prisão? Bom, eu estava em casa, morava numa pensão ali na Rua Benfica, a primeira casa da Rua Benfica, que na enchente de 74 o rio levou. Aí eu não estava mais lá, escapei da enchente. Aí fiquei no vazio, né? De lá, já era tarde da noite, eram 11 para 12 horas. Eu tinha ido à antiga Faculdade de Ciências Econômicas, onde funcionava o curso de Economia, antes de ser da Universidade de vir para cá. Eu tinha ido à faculdade para ver a nota da última prova que eu tinha feito, para saber se tinha passado. Passei por médio em todas as matérias. Aí vim para casa. Eu gosto de andar, não tem transporte apropriado para mim. Eu vim a pé de lá até a Rua Benfica. Na Praça da Bandeira, onde antigamente tinha um leão. O Esporte Clube roubou e botou lá dentro do campo do Esporte Clube. Eu morei de frente àquele leão, dava bom dia ele todo dia. Bom, aí, para as 11 horas da noite, entrou lá o capitão do Exército, acompanhado do investigador, bateu na porta, me chamou, tive que abrir, subiu, revisou meu quarto. Eu morava só no quarto de pensão. E aí me levou. Fiz um périplo pela cidade e fui esbarrar na companhia de guardas, no quartel que ficava no começo da Visconde Suassuna. Ironicamente, hoje é uma Promotoria de Justiça Paulo Cavalcante. Em homenagem ao Dr. Paulo, você conheceu, né? E também foi meu advogado ele, depois, em outra situação. E Boris lutou para lá e para cá e disse, olha, pelo meu depoimento, que fui muito cauteloso, muito seguro, não tinha nada para me prender. Porque os outros eram bocão e tal, tinham presença já em algum canto mais configurado, e eu não tinha. Mas mesmo assim, não teve jeito. Eu fui considerado como membro do partido, e ativista, aquele negócio todo, e fui preso. Passei alguns dias lá no quartel, uns 20 dias no quartel, da companhia de guarda,
circundando aí pela delegacia, a escola de polícia, em vários lugares onde tinha alguém para me inquirir. E aí, em 16 de dezembro, nós embarcamos no avião para Fernando de Noronha. Foi aí que eu passei os 4 meses. E depois o senhor voltou para casa de detenção? Para casa de detenção. Aí só fui liberado no fim de setembro, já perto de outubro. Quer dizer, foram uns 12, quase um ano. Quase um ano. E depois disso, o senhor caiu na clandestinidade? Não, daí, quando foi... Daí eu fui levado... Sim, aí começaram aos poucos, fechado o inquérito, dependendo do grau de periculosidade da pessoa. Bom, vai aguardar a fase de depoimentos, que foi dado aí na Ponta da Boa Vista. Tinha uma instituição que era o nome? A Justiça Militar, Auditoria Militar, né? Auditoria Militar. Aí, um a um eram chamados, uma vez, 2 vezes, fui várias, passei, marcava, com 2 meses ia de novo, e isso rolou até 68, porque o foi liberado em 65, e de 65 até 68 eu voltei a trabalhar na universidade. Uma coisa curiosa, eu fui preso, passei 10 meses, 11 meses preso, mas na universidade não constava que eu tinha sido preso. Eu estava à disposição da Justiça Militar. Aí eu pergunto, se eu não estava preso, e curioso, o meu salário era integralmente depositado no Banco do Brasil todo mês. Bom, se esse cara, nos inquéritos, foi comprovado o crime, até mesmo o crime comum de um cara que faz uma trapaça aqui dentro, se for considerado no inquérito como culpado, ele é afastado do cargo. Eu não fui. Quando eu voltei, estava tudo normal. Voltei a trabalhar. Exercer minha profissão e viver normalmente. A partir de 65. Em 68, estava encerrado definitivamente o inquérito, e uma comissão de 3 oficiais, não sei se eram mais de 3, foi feito o julgamento, e aí eu fiquei pensando, eu iria para lá me sentar e aguardar o veredito. O meu advogado era Boris. Ele disse, Boris, o que é que você acha? Ele disse, vá para lá, se sente, você não tem nada para ser condenado. Estou lhe dizendo. Ele disse, Boris, você é um grande advogado, já tem tirado até Satanás da prisão e colocado no céu. Ele era bom advogado. Não sei de Boris onde ele antes, está vivo ainda. Eu tenho como um camarada, um cara paguei, pagaram por mim uma besteira, eu paguei muito pouco o serviço dele como advogado. Ele mesmo disse, não vou te cobrar. E aí, Boris, ele disse, vá que você não tem. Ele disse, Boris, tudo bem, agora esse julgamento não é jurídico, ele é político. Eu não vou não. 6 anos de condenação. Aí ele ficou acabrunhado, um amigo meu. Deixa eu te perguntar, o fato do senhor não ter ido influenciou na sentença? Não. A sentença já estava pronta? Nada. Quem vai julgar? Mas qual foi a justificativa da sua ausência para ouvir a sentença? Não precisa de justificativa. Você é condenado à revelia. Qualquer crime era para ser condenado à revelia. Se ele não for nos apresentar... Sei, mas o que eu pergunto é o seguinte, o fato do senhor não ter ido lá ouvir a sentença influiu nessas... Não, nenhuma influência. Porque as pessoas que devem ter sido poucas, que estiveram lá e foram julgadas e absolvidas, não foram para casa. As que foram condenadas estando lá ficaram presos. Já podia descontar os anos que já tinha sido preso, se é que o cara ficou preso esse tempo todo. Não modifica nada. Aí Boris mandou um recado através de pessoas de confiança que ele conhecia muito bem, amigos até,
Ele disse, olha, dá um jeito de chegar com o Ideré depois de meia-noite, por aí, aqui na minha residência. Com cuidado, esconda ele na bala do carro e venha, se não tiver nenhuma coisa, eu quero conversar com ele. Entrei na casa dele, eu tenho um sucavão no quarto aqui, seguro, se você quiser ficar, você vai ficar mantido aqui o tempo que for preciso, que eu vou continuar a luta para te libertar. Porque não é possível. Aí quando eu sentei na beira da casa dele, ele disse, você tem razão, o julgamento não era jurídico, era político, você é muito acostumado a fazer a coisa como um advogado que defende um preço comum. Esse preço comum pode ser um assassino ou um ladrão. Mas naquele tempo, ser assassino ou ladrão é muito pouca coisa comparada com um subversivo. Não tinha crime maior do que ser subversivo, do que ser um cara com ideologia diferente do sistema. Ele disse, você tem razão, nessa eu perdi, eu lamento muito. Não, as coisas acontecem, não posso obrigar você a fazer aquilo que você não pode obrigar o pessoal a dizer, não, esse rapaz realmente não tem nada com essa história, a participação dele não cabe a uma prisão. Não, peguei isso. Basta dizer o seguinte, Gregório Bezerra, olha, se perguntar desde o começo da história do comunismo, dos partidos de esquerda no Brasil até hoje, qual foi a maior figura? Foi Gregório Lourenço Bezerra. Porque ele era integrado na luta, ele era convicto. Aquilo para ele era como uma fé religiosa. Ele foi preso em 1935, passou 9 anos preso, até a anistia de 1945, com Vargas, que foi eleito deputado, ele. Foi preso de novo, veio a rebordagem do macartismo, o tempo passou, veio em 64, ele se lascou de novo. Ele era uma figura que, se comparado comigo, se eu peguei 6, ele era para pegar 60. Pegou 10 anos. Então eu fui considerado um cara de alta periculosidade. Eu tive pouca diferença para Gregório Bezerra, o que não é verdade. Estive com ele 4 meses na casa de detenção. Conversava com ele todo dia. Muito bom para se conversar. Muito sério, muito sincero. Eu reputo em termos de grandeza moral, de seriedade, dignidade. Eu tenho, se eu fosse escolher umas 5 pessoas, ele viria na cabeça. Gregório Lourenço Bezerra. Porque se fosse escolher tipos execráveis, eu também botaria na cabeça uns 4 ou 5 dos que inquiriram ele e inquiriram a mim. Gente da pior espécie, do pior gabarito moral, eu conheci lá dentro, do outro lado. Então, eu reputo Gregório isso que eu acabei de dizer. Ele foi condenado a 10 anos, ele foi condenado a 6. Só com a anistia de 79 para 80, foi que ele voltou, ele estava fora, que ele foi naquela turma que fez o sequestro do embaixador americano e impuseram isso, libertar a lista de pessoas, e ele foi no meio. E ele disse, depois de entrevistado, não gostei disso. Eu não queria ser libertado às custas disso. Eu preferia ter ficado preso, porque aqui dentro eu preso, faço mais coisa pelo Brasil do que viver na Europa ou no país qualquer aí, livre. Foi uma das pessoas mais decentes, mais sérias que eu conheci na minha vida, foi Gregório Bezerra. Agora, sobre ele pesa 2 caçoais de mentira, de coisa que a história conta aí. E depois da sua condenação, o senhor passou a viver aonde? Aí eu fiquei, bom... Ficou lá na casa de Boris, não? Não, esse convite eu não aceitei. Não, você é um advogado conhecidíssimo. Se houver... Bom, nas condições em que as coisas estavam, em 68, não havia... Eu podia ficar em qualquer canto. Acontece que a coisa recrudesceu. Quando veio o governo de Médici, olha, triplicou aí nas prisões, gente que foi catado pelo país, de norte a sul do país. Porque uma coisa, muitos erros são cometidos. Um deles é minimizar a competência, a capacidade que tem esses homens de trabalhar no ofício dele, que é reprimir, prender, torturar e matar. Era, na época. Não que hoje seja a mesma coisa. Bom, e essas pessoas sabem trabalhar. Um oficial que trabalhava aqui inquirindo, depois de um certo tempo, não podia mais continuar. Por 2 razões. Era uma pessoa conhecida
E era fácil das pessoas perseguidas escaparem vendo ele. Ia para outro estado. E por segurança dele também. Cheio de histórias fantásticas. O cara sair daqui e ir para um estado lá nos confins do Brasil. Trabalhando lá, profissional de alto nível. E aí um amigo arranjou para ele trabalhar numa obra do estado que estava sendo feita e que estava gerenciado ou comandado até certo ponto por militar. Tinha lá um capitão, parece que era quem estava. E o sujeito ingenuamente, não sei se não sabia ou acreditou que não acontecia nada, apresentou o cara, o sujeito, para arranjar um emprego para ele. E quando foi apresentar, o cara era um capitão que torturou ele aqui. E ele lascou-se. Aí o amigo pediu de joelho por tudo, pelo equívoco, pela ignorância dele, não fizesse nada com aquele homem. É uma pessoa assim, não é nada disso, ele está simplesmente para ganhar o pão para a família, terminou com a advertência. Tudo bem, agora vai embora daqui e não diga em canto nenhum que me viu e me conhece. Porque até para o oficial que diante do pedido do amigo liberou ele, era perigoso. Porque o comando, peraí, como é que você libera um bandido disso, um criminoso desse, um cara desse? Né? Então ele ficou, o próprio cara ficou atordoado, pediu ao amigo, olha, diga a ele que para onde ele for, não fale que aconteceu esse fato aqui, que esteve aqui, que eu estou fazendo, considerando você, meu amigo. Isso é um fato que quase não dá para acreditar. Lá para o norte, Pará, não sei aonde, uma cidadezinha daquela, chegou a topar com um oficial que ele tinha sido preso e torturado aqui. Eu mesmo passei por um de leve. Estava, pelas pessoas que me deram abrigo, me protegeram, no Alto Sertão da Bahia. Mas hospedado naqueles hotéis baratos que tem nessa cidade pequena. Quando desço da coisa, a gente ia tratar de assuntos lá da fazenda do cara, eu já estava condenado. E aí, quando eu desço, está lá um cara conhecido meu, foi colega de colégio em Natal, serviu o exército comigo em Natal, e fez concurso para o Banco do Brasil, formou-se em engenharia e tal, nesse intervalo de tempo. Rapaz, por aqui, mas era uma pessoa que também tinha seus problemas. O pai dele foi preso em 35, parece, e tinha morrido já há muito tempo. E foi ironia, o nome dele era Luiz Carlos Prestes, que o pai era fanático e batizava os filhos com o nome dos comunistas notórios. O nome do cara era Luiz Prestes. Quer dizer, ele já tinha dentro da família o caso do pai, e não sei se o irmão que ele tinha também, só que ele era pequeno na época, ele era da minha idade, era menino pequeno, mas já trazia no DNA a influência do que é repressão. E de maneira nenhuma conversar e dizer que me encontrou em algum lugar. E realmente ele nunca fez isso. O senhor Luiz Prestes só não era Carlos, meu colega e amigo. As coisas eram assim. E em São Paulo aconteceu muito. Ela é grande, né? Tem muito quartel, a repressão muito densa. E muita gente que fugiu daqui do norte, do Ceará, do Rio Grande do Norte, bom, a gente vai para São Paulo. Besteira. Não era difícil se encontrar com um oficial que serviu aqui por alguns meses e que trabalhou aqui na repressão. E que estrategicamente vai para lá e vem um novo de lá para cá. Isso tudo fazia parte. E vamos dizer, do ponto de vista deles, está certo. Se eu fosse o outro lá, fazia a mesma coisa. Ninguém pode passar mais de tantos meses num determinado lugar. Nenhum oficial, porque corre risco. E depois porque torna ineficiente. Olha, aquele cara é capitão, cuidado com ele. O cara podia até se mudar numa casa que mora perto de um cara desse. E tudo isso faz parte da técnica, do trabalho deles. Vocês queriam o quê? Que ele fizesse um negócio tudo fácil pra gente? Sei, idiota. A gente tem que respeitar a lógica das coisas, a inteligência dos homens. E eu sempre fui cuidadoso com isso. O senhor ficou... Sim, depois... Em 69... Tá bom. Em 68 eu fui condenado, foi um ano bissexto, foi no dia 29 de fevereiro, parece. E agora? Agora não é nenhum caso de
antes que eu poderia ter sido liberado, eu fui condenado. Bom, fazer o quê? Bom, amigos a gente tem, parentes muito pouco. Meus pais viviam no Natal, um casal de velho sofrido, de um relacionamento familiar muito limitado. Papai era uma pessoa assim, dotado de quase nada que fosse afetividade com a família. E não é que ele não pensasse em mim, não se interessasse por ver livro, claro que ele não era mau sujeito. Mas eu não, para começar, olha, dizia para o único irmão meu capaz de me ver em qualquer canto. Vive hoje aqui, está aposentado, também estudou na universidade, é inteligente e é uma porta de sucupira, por ele não passa nada. Formação certo para esse momento. E acompanhou toda a vida de clandestinidade que eu passei aqui e fora daqui. Ele me visitava, via como iam as pessoas em casa, como iam as coisas. Através dele, amigos e ele, a gente conseguiu ir me escondendo. Passei um tempo aqui perto, passei um mês, não sei se mais, numa praia aí em Itamaracá, passei trabalhando numa granja, adquiri uma boa experiência com administração e trabalho no meio rural, e a partir de um certo ponto as coisas podiam, e demorando assim podia as coisas amolecer e o serviço. Aí fui lá para o sertão da Bahia, essa mesma pessoa que não é que ideologicamente tivesse nada a ver comigo, mas humanamente, por ser amigos, conterrâneos, colegas de colégio, na adolescência ainda, eu digo, nós conseguimos ver nascer os pelos do bigode um do outro, né? E deu todo apoio, inclusive de me manter das coisas que eu precisava para viver. Aí fui para lá na Bahia. Passei pouco tempo lá, voltei e continuei por aqui na mesma cobertura. Daí as coisas demoraram muito, aí, bom, vamos ter que dar outra saída. É bom, uma espécie de mudança, reciclagem. Aí conseguimos raciocinar que se eu fosse para a Bahia, município de Feira de Santana, poderia inventar lá um jeito de ir vivendo, que tinha outro ponto de apoio de pessoas de extrema confiança. E eu vivi lá com a ajuda dessas pessoas, do meu irmão e das pessoas de lá, até a anistia. Lá eu era desconhecido, eu sabia conversar, nisso aí eu descobri uma outra coisa que eu devia ter descoberto antes. Eu devo ser um excelente ator, mas eu não sabia disso. Eu conversava bem, todo mundo me engolia por ser um cara fazendeiro, proprietário de uma fazenda no interior do estado. Sempre frequentei as exposições de animais lá, que tem um parque igual, melhor do que o daqui, em Feira de Santana. É uma região de pecuária muito forte, abrange não sei quantos municípios, Feira de Santana é uma espécie de polo. Aí eu não perdia uma. O papo era aquele, eu entendia daquilo. Cheguei até a ser suinocultor. E tudo isso me deixou à vontade, frequentava tudo lá. Não tinha. Até perigoso porque eu não tinha mais medo de nada. Porque esse cara, o cara que mora ali tem uma granja, não tinha, mas eu trabalhava numa granja, um cidadão que estudava arquitetura em Salvador e mal estava lá, e quase que era conhecido como dono daquela granja. Entendeu? Foi bom. Quando veio a anistia, aí, bom, agora eu já posso botar a cabeça fora. Foi quando eu voltei para Recife. Isso E como ficou sua situação na universidade? Bom, aí a coisa mudou, porque eu fui condenado, o espaço de tempo não foi mais aquele de alguns meses, e que inclusive, como eu disse no começo, constava na universidade que eu estava à disposição da justiça militar. À disposição não quer dizer que eu estava preso. E como se fechou contra mim nenhum processo que garantisse esse cara é realmente um preso e vai ficar, e ele participou de coisas de acordo com a Lei de Segurança Nacional e não pode mais estar livre, não havia nada disso. Voltei e fui trabalhar na universidade. E aí, esses anos todos, continuou depositando na sua conta? O salário? Não,
Não, porque aconteceu o seguinte, eu tinha, naquela época a gente podia tirar uma licença sem vencimento. Não sei se o senhor alcançou esse período da legislação do servidor público. O servidor público, depois de 10 anos, tinha uma licença prêmio de 6 meses. Se tirasse 5, tinha 3 meses. Que depois, com o tempo, no futuro, virou anuênio. O cara, com um ano, ele tinha direito a um mês, parece, não sei se. Depois ele acabou com tudo isso. E eu achei bom. Não tem porquê. O servidor público tem direito a isso para aquilo. E o trabalhador que constrói esse país lá fora tem 20 dias de férias por mês. Por que isso está certo? Eu já disse, sou coerente. Eu acho isso uma malandragem. Que é a herança de um passado muito distante. Né? Essa coisa dos filhos da Folha, que se dizia no tempo do Império e no começo da República. O servidor público é filho da Folha, quer dizer, folha de pagamento público. Eu sempre fui contra essas coisas, esses protecionismos. Aí, quando eu voltei em 68, em 80, porque eu passei 12 anos fora, porque a lei da anistia demorou. Acontece que quando eu saí de licença, quando eu fui condenado, eu tinha um acúmulo de licença sem vencimento. Você vê que funcionário eu era. O meu chefe, o Dr. Jasso Correia, engenheiro, ele tinha um problema sério com a universidade toda, com o servidor. Não sei como está hoje, não falo. Não digo hoje, porque hoje eu estou fora. Como eu não sei, não tenho prova, fico calado. Até quando eu estive aqui, sinceramente, o servidor público não era das melhores escolhas desse país. Ninguém quer trabalhar, aceito falta, era um sofrimento. Aí, quando o chefe me pedia, rapaz, não tira a tua licença não. Porque a construção dessa universidade dependia da zebra da capital da República, desde o tempo da Vera Capa, do Rio de Janeiro, do Catete, quando começou a ser construída, até Brasília. E ele, às vezes, ficava parado sem tempo, porque não tinha de verba para a construção. Quando vinha a verba, aí corre-se projeto, orçamento, especificação técnica, para fazer a concorrência para as firmas que participavam. Aí se assoberbava de trabalho. E eu não podia faltar, porque eu é quem fazia o orçamento básico para ser julgada a proposta. Porque os engenheiros que eram nomeados para esse setor não demoravam nada. As grandes firmas de construção viam naquele engenheiro bom profissional, havia a tal licença sem vencimento para tratar de interesse particular, que já é outro tipo de coisa que existia, não sei se ainda existe, e o cara tirava a licença e ia trabalhar nas firmas. E esse setor de orçamento ficava sem ter quem fizesse o trabalho. Eu era de nível médio, manuseava as plantas, sabia fazer o orçamento de um projeto, de ponta a ponta. Diz, você é quem faz o serviço, não é? É. O que é que o engenheiro-chefe faz? Assina. Então você vai fazer todo esse serviço agora. Quando tiver tudo pronto, Geraldo Vieira, que era o calculista de lá, assina, ou Luciano Lobo, que era outro calculista, não era do setor de orçamento. Mas eu fazia até por brincadeira, ele dizia, eu vou assinar embaixo, agora, se der uma cadeia, viu, a gente vai fumar um cigarro dividido na prisão. Brincadeira dele, porque ele nem viu o orçamento. Orçamento de todas essas obras grandes que você tem, as antigas, que você tem aí. Fiquei trabalhando. E quando chegou, nesse momento, caiu do céu, eu tinha meses de licença prêmio, que não tinha tirado, e licença periódica, que a gente goza, todo ano um mês. Eu tinha juntado 3 anos sem tirar férias, licença de férias. Eu juntei férias com licença, foi de fevereiro, que eu disse, de março até o fim de novembro. Aí, com isso aí, eu estava de licença. Mas aí veio o ato institucional dia 12 de dezembro, uma semana depois que terminou, mais ou menos, se estava da licença e das férias, veio o ato institucional dia 12 de dezembro. Costa e Silva, parece. Bom, aí o advogado que tentava me liberar, a essa altura era Boris, mas não conseguia. Aí um amigo meu, rapaz, eu vou falar com o Paulo Cavalcante, que era do Partidão, né?
E Paulo vai dar uma ajuda, que tem a experiência de ter sido preso não sei quantas vezes, e como advogado liberou muitos casos de preso político, e mesmo tendo sido um dos condenados, um dos presos. E Paulo Cavalcante tem experiência e competência para falar comigo. A gente comeu lá uma noite, isso foi, acho que foi de dia, escondido no carro para casa de Paulo. Aí ele disse, olha, eu não estou dizendo que Boris Trindade está te enganando, Boris está tentando, eu acredito nele. Agora, não há nenhuma possibilidade de haver um afrouxamento lá e você ser liberado. Porque ordem de soltura, para mim, tinha vindo umas 3, assinada por Mourão Filho, assinada pelos generais lá do Supremo Tribunal, para eu ser liberado. Porque no processo não tinha como. E a auditoria aqui não obedecia. E Boris entrava de novo. O senhor tem esse processo? Isso, eu vou lhe dizer, nem eu tenho, nem ninguém tem. Porque se tudo aquilo que se foi, e à luz dos dias de hoje, são criminosos, eles não iam deixar documentado num instante, para no futuro alguém puxar. Certo? Eu fui lá pedir os documentos, simplesmente para dizer que eu estive preso, porque senão muita gente que tinha abandonado a universidade... Eu estou perguntando isso porque em algum momento podia ser que o advogado tivesse feito cópia do processo, não fez não? Não, tem tudo aquilo que é possível, dentro da ótica da repressão, que não iria comprometer os... Agora, documentos dizendo que o general Olímpio Mourão Filho e outros, na época ele estava como ministro do Supremo Tribunal Militar, mandaram ordem para soltar o preso fulano de tal, e que essa ordem não era cumprida, isso aí não está em arquivo nenhum. Para ser, agora, Boris Trindade, que fez a petição, disse que porque ele recebia, não era eu que estava preso, que recebia os documentos vindo de lá, era a auditoria, claro que recebe a cópia, mas o advogado que está lá pleiteando, ele viajava muito para lá. Vez por outra ele pegava eu, olha, amanhã eu vou para lá, estou com todo problema na pasta, teu de fulano, um pacote de casos que ele levava. E conhecia muita gente grande, até gente que se ele pudesse influenciar, influenciaria para maneirar a barra para um ou outro. Ele conhecia até oficiais, pessoal de alto nível lá. Aí ele voltou indignado. Está aqui, ó. O general mandando a ordem e repreendendo que as ordens do Supremo Tribunal Militar devem ser cumpridas aí, na auditoria. E não eram. Então tinha um documento. Embora me mostrava um documento. Sim, agora eu estou dizendo, hoje, se você for procurar isso, você não acha. Mas mesmo com esse documento, eu estava preso. É tanto que quando eu e Jair Borim, um cara que na época ele era sargento de aeronáutica, viveu aqui, foi um dos presos, e tiraram a gente da detenção de pronto. Eu pensei, não, chegou o alvará de soltura. Ele assinou o alvará. E nós dois saímos galantes, estamos livres. Quando chegou na porta da detenção, tinha um jipe sem placa, com uns brutamontes lá dentro, pegou a gente, jogou dentro do jipe e levou para o quartel de Olinda. Tome tempo lá em Olinda. A gente estava livre com o alvará de soltura entregue na detenção. O diretor da detenção cumpriu o seu papel e não fez nada de errado. Está aqui, os senhores estão livres e vão embora. Assina aqui, vai embora. Agora nós fomos sequestrados na porta da detenção. Por quem? Hein? Pelo exército? Não. Nessas operações não vinha um jipe, um exército verde, com aquele númerozinho que eu sei porque eu fui militar e cada carro tem um número, Exército Brasileiro é B e o número, nada disso. É um jipe sem placa da Secretaria de Segurança com 2 civis. 2 caras treinados para aprender a andar com peso político. Aí levou no quartel do Capitão Vilarim, em Olinda. Lá a gente passou 2 meses. Depois de ter sido liberado. De lá, também não fomos para a rua, não. Mandaram para a prisão dos marginais aqui na Secretaria de Segurança, na Rua da Aurora. Passamos mais outro tempo lá. Tudo isso com a alvará de soltura. O advogado com ele na mão e eles lá também receberam a cópia, mas não liberaram.
Eu saí, eu e Borim saímos porque Borim tinha uma pessoa muito importante aqui em Recife, um empresário grande e rico, ligado a esse pessoal das elites, e que pediu ao então secretário especial da Secretaria de Segurança, que era um baixinho, Álvaro Gonçalves da Costa Lima, baixinho, macinho, assim como qualquer cobra, escorrega, macinho. Aí com ele era no pior. Mas aí esse Borim arranjou. Aí teve esse amigo que falou com ele, parece que era uma pessoa de amizade. E ele chegou lá, ele estava aí Borim. Nós dois, já separados dos outros. Era outra estratégia dele. Tinha pessoas que pensavam, esses caras são mais assim, mais instruídos, eram dois universitários que tinha lá. E certamente, aí a gente saiu carregado para lá e para cá, só nós dois. Aí ele foi lá na porta da prisão, pegou a lista, tem 2 presos políticos aí. Disse, quem é Jair Borim? Aí se apresentou. Quem é sua Ibéria Batista? Sou eu. Tá. Vou abrir a cela, pegue suas coisas e vou embora. Isso foi no começo de outubro de 1968. Já foi o mês. 65. Foi 65. Quer dizer, depois da detenção, ainda teve esse período? Não, depois da detenção, fui sequestrado, mas Borim, fomos para o quartel de Coronel Vila, capitão Vilarinho na época, capitão. É que ele foi para a reserva como coronel, mas ele era capitão na época. Era uma companhia, não chegava a ser era um batalhão, parece, não chegava a ser um regimento pequeno. E ainda veio para a prisão comum, essa cadeia que fica aí na Secretaria de Segurança, Civil. Né? Na Rua da Aurora, né? Rua da Aurora, na Rua da Aurora. Quem entrava por lá, pela Rua da Aurora, mas os presos, esse negócio mais sujo, entrava pela Rua da Fundição, parece, os fundos. Quer dizer que os 11 meses de Fernando Noronha, casa de detenção, e ainda teve esse período aqui, foram essas 3 prisões. Sim, eu estou reunindo tudo, porque eu saí da casa de detenção, eu acho que foi uns 45 dias, por aí assim, em Olinda. Saímos de lá, eu acho que agosto ainda. Sabe por quê? Porque o dia do soldado, que é 25 de agosto, nós já passamos lá. Me lembro que tem a solenidade, a festividade do dia do soldado, e eu e Borim, já estávamos lá. Não era nem pensão, se você foi militar, tem o corpo da guarda e a prisão, por indisciplina, coisa de soldado, fica no próprio corpo da guarda. É uma dependência do corpo da guarda. É que o corpo da guarda, do quartel, e ligado tem espaço onde ficam os presos. E na Rua da Aurora era a prisão de marginais. Os espaços para uns, outros para outros, para outros. Que eles enchiam, quando tinham 100, que não cabia mais, aí vinha um caminhão, um furgão, um troço desse aí, botava tudo dentro, levava para 2 Unidos. Raspava a cabeça, dava uma surra e depois soltava. Quando era com uma semana eles chegavam de novo presos, porque não tinha o que fazer. Ia para a rua assaltar e roubar. E aprendi muita coisa com esse rapaz. Fiz um curso de marginalidade. Eles eram francos para ir conversar com a gente, ele me mirava. Era tudo, o que fazia, como fazia. Não tinha menor, usando a expressão que você conhece, sobroço. Não tinha menor sobroço. Conversava e dizia tudo que fazia na rua como marginal. Deu grandes lições a mim e a Borim sobre a vida deles. Foi daí que a gente saiu, definitivamente. Depois de ter passado Fernando Noronha, casa de detenção, o quartel de Olinda e a Secretaria de Segurança. Isso começo de outubro de 65, eu voltei a trabalhar aí, não foi preciso nada, simplesmente cheguei na rua,
Não tem problema nenhum seu aqui não, você custa que você teve à disposição da justiça, inclusive todo o seu dinheiro foi depositado mensalmente. Quer dizer, eu não fui preso porque eu fiz isso ou aquilo, mas mesmo assim, isso prejudicou, porque eu perdi parte do curso, eu perdi. Nessa época eu comecei já as perdas, somente depois da condenação é que foi definitiva a perda. Aí já foi em outra época. Eu ainda fiz uma proeza. Não faria isso se fosse um curso de medicina ou de engenharia. Mas no curso de economia, ainda estava se estruturando o curso de economia, começou. No Brasil começou a haver curso de economia em 1955, era um curso novo, relativamente, havia medicina, engenharia, direito. Direito então havia século. E o curso de economia estava praticamente se estruturando. Como qualquer lugar onde está se começando, está se formando os primeiros grupos, a coisa não tinha um rigor, não é que fosse relaxado, ou sem critério, não, havia. Tinha bons professores e tinha pessoas que estavam ali, porque não tinha se formado ainda no quadro do professor para o curso de economia, tinha que ir um professor de outros setores aí que parece um pouco, dá para ensinar. E tinha gente lá que, francamente, não tinha que ensinar ninguém em canto nenhum do mundo. Quando eu voltei, estava lá, perdi um ano. Aí eu fui o diretor da escola, contei minha situação. Eu disse, olha, eu não posso fazer nada assim, de uma forma definitiva. Você está à vontade para falar com cada um dos professores e ver o que é que pode fazer. Será possível? Em outubro. Aí eu fui de um em um. Bom, naquele tempo o critério era o seguinte, você fazia um certo número de prova e descartava 2 ou 3, conforme fosse a cadeira, e pegava as melhores notas, formava uma média. Aí, em matemática eu tinha uma média quase 10. A outra matéria não era muito rigorosa, eu saí pedindo para o não, está faltando umas 3 provas, você faz. Se der para formar a média, umas 3 você passa. E fui no outro até que só consegui, eu não consegui fazer umas 2 cadeiras, parece, ou 3, mas o resto eu passei, suficiente para passar para a série seguinte e pagar as outras matérias depois. Aí fui levando o curso. Até que teve outra prisão por conta da bomba do aeroporto, que essa então não tive nada a ver. O próprio coronel que fez isso, você não isso. E conforme os lugares que eu estive, o lugar onde eu trabalhava, que era a universidade, nas horas que aconteceu de fato, não dizia nada. Mesmo assim eu passei 45 dias incomunicável, no mesmo quartel de Olinda. Isso já no outro ano. Em 66. Foi quando houve a história da bomba do aeroporto. E morreu um jornalista e não sei o que ele era, policial. Um cidadão que ia passando lá, não chorou a bomba, perdeu uma perna. Mas passei 45 dias preso por causa daquilo. Não tinha nada a ver com a história. Terminou, ele não está no caso, não vá para cá, cuidar da sua vida. Você não perdeu nada, nós mandamos para a universidade apenas um documento, você está aqui. Não é prisão ainda, é para averiguações e tal. Eu voltei e continuei minha vida. Tive 2 prisões. Essa outra, não foi, houve condenação e as penas foram menores. Eu nem me queixei, porque eles reconheceram, não custa nada lá, enquanto que na outra sapecaram. Botaram no inquérito, eu fui condenado por isso, porque o cara que fazia o inquérito não ia botar o que perguntou, não. Eu fazia isso, que eu estava no campo, assim, e eu fazia proselitismo político dentro da escola com os colegas. Ora, eu comecei a assistir a aula em março, a coisa estava quente. 1º de abril veio o golpe. Eu nem conhecia os colegas direito ainda, e eu sou muito cauteloso. Ninguém sabia nem quem eu era. Só depois que veio o nome na empresa, esse cara é Iberé e tal. E outra coisa dolorosa, o povo é preciso ser, tem que entender bem para não cometer asneira. O povo é muito, vai muito com a onda. Parecia que ao redor da gente todo mundo era reacionário. Dentro da escola, eu vivia
assim como quem vai caminhando no fio da navalha, e não sabia com quem estava falando. Ainda teve cara lá, me encostar na parede. Eu, olha, aqui dentro você anda direito, viu? Nem papo aí, porque blá blá blá. Um verdadeiro policial, colega de turma meu, a quem eu dei fila para fazer prova. Ele, colega de turma, dentro da minha sala de aula. Tinha gente que simulava que era um camarada e tal, e depois eu descobri. Na segunda prisão, a consequência foi no dedo do Rio. Este cidadão sempre fingia ser muito amigo, inclusive eu, porque eu gostava de matemática. Certa feita, descobriram isso. Eu tirava 10, peraí. Nós vamos estudar matemática com você. A gente marca uma sala aí e você vai dar aula. Mas vamos estudando, eu vou dar aula em dia, eu sou professor. Fui. Aí começaram a descobrir que eu era um cara, além de tudo, camarada. Eu estou estudando com você. Chegaram até a vontade dele para me pagar a aula. Eu fiquei maluco. João Braga, um cara muito bom, gostava muito de mim. Mesmo nada de ideologia. Foi quem fez isso. Isso é engraçado até. E no meio disso tinha um cara que sempre se fez de bom amigo e tal. Depois eu, quando fui preso pela segunda vez, os caras oficiais que fizeram que caíram em cima de mim. Me diga uma coisa, você não tem nenhum inimigo na escola. Tem ninguém que desgoste de você por uma razão pessoal. E assim, foram lá e vieram o cara, me insistiram nessa pergunta, por quê? Porque você, na hora que aconteceu o seu troço, você estava na universidade. Você não conhece ninguém que participou da história do aeroporto. Alguns foram presos, muito torturados. Por coincidência, eram pessoas que eu nem conhecia. Sabia que tinha o nome do cara, um engenheiro. Um engenheiro se chama Miranda. E o outro foi um paulista. Que é um nome italiano. Que eu também não conhecia, que não participou nada aqui comigo, nem eu com ele. Então, eu não tinha. Até Dom Helder entrou na pergunta, porque eles confiaram que era um grupo ligado à esquerda católica. Não conheço. O senhor conhece Dom Helder? Ah, conheço. O mundo todo conhece Dom Helder. Não, mas eu nunca fui no palácio dele, nunca tive nenhuma conversa pessoal com ele. E, por sinal, nem católico eu sou. Não participo de nenhuma entidade católica. Então, ele não tinha como. Ele tiver que me soltar. Mas eu, mesmo assim, eu passei 45 dias na clandestinidade. Aí que o cara dizia lá, mas como é que esse cara chegou aqui? Tem nada com nada. Foi preso outras vezes, mas com outros grupos. Aí veio a ideia na cabeça. Esse negócio chegou lá porque alguém me empurrou. Aí eu comecei a pensar. Tinha um cara que era irmão de um oficial do exército, que era cunhado de um oficial do exército. Era o tal cara que eu supunha amigo. Que você dava aula? Eu um dos que ia para a aula. Chegou até a me dar um elogio danado. Eu não fui só em matemática, não. Eu fiz todas as matérias. Teve provas, teve matéria como história, a história do pensamento econômico, não. História econômica do Brasil, que foi professor daqui. Diz aí o nome do meu professor que faleceu. Ô rapaz. Armando Sotomayor. Tornou-se meu amigo depois. Aí tinha um pessoal muito amigo dele que disse, Armando, tem um cara aí que passou para as pessoas assim, está perdendo o ano. O que é que você pode dizer? Não, ele vai assistir aula, ainda tem 3 provas para fazer. Eu faço o seguinte, dou 2 exercícios para ele fazer, a parte, mais 2 exercícios. Eu tinha que ter 5 notas para fazer média. Trabalho escrito. Ele foi muito bom para mim. Deu 2 trabalhos escritos. Fiz os 2 trabalhos, assinei embaixo, entreguei, fiz as 3 provas que faltavam, deu 5. Deu média, eu passei na cadeira dele. Aí, a partir daí, ficamos conhecidos de amigos. Ele é Armando Sotomayor. Ele foi professor aqui, parece. Ele foi fundador dessa pós. Foi fundador, né? Pois é. E era professor da cadeira do curso de economia. Muito simpático. Eu não sei se eu estava na clandestinidade quando ele faleceu, eu não me lembro. Aí, outros também, não. Tem umas provas para fazer, você faz. Se der média, passa.
E teve um ou dois que não foi possível, não me lembro bem quais foram, aí eu perdi. Mas deu para repetir o ano, deu para fazer o ano seguinte, repetindo, complementando essas cadeiras. E eu rodei por aí, mas no fim do curso eu me atropelei, terminei perdendo o curso por umas 3 ou 4 matérias. Não me lembro bem. O tempo passa e não pode ter tudo isso aqui na cabeça. Agora eu tenho, o que eu fiz está tudo lá em casa, tirado do copo e guardado, o currículo todinho. Do período anterior, mais antigo, e do período novo. Agora voltando um pouco, quando é que quando o senhor foi condenado a 6 anos, aí o senhor foi conversar com o Paulo, e Paulo aí assumiu sua não, questão? aí ele disse, olha, não, eu fui só conversar, porque ele sabia que eu estava com o pastor de ética e não ia. E depois Boris estava fazendo as coisas como podia. E Boris, pela atuação dele, o conhecimento dele, ele era um cara que viajava para Brasília quase toda semana. Estou exagerando, mas vamos dizer que todo mês ele ia lá, uma vez ou duas. Quando ele ia, olha, eu estou viajando. Uma vez eu fui me encontrar com ele, não sei que diabo é isso. Uma sala, não é difícil, na esquina da Conta Boa Vista, com a Rua Delcio Pinto. Boris trabalha aqui. Aí subi as escadas no primeiro andar, parece o segundo, estava de cueca ainda. Não sei se ele dormia ali. Rapaz, estou viajando agora, para pegar o avião agora. Estou me arrumando para sair. Ele queria falar comigo. Não sei o que foi que ele precisou para papel, alguma coisa, fui lá assinar, parece, alguma coisa. Eu estive lá bem cedinho. E foi vá cedo que eu estou com o negócio pronto para levar. Eu acho que foi a última vez que eu vi Boris. Aí, na conversa com o Paulo Cavalcante, porque Paulo, um amigo meu, disse, rapaz, Paulo te dá uma orientação. Sim, a questão é a seguinte, eu devo ou não devo me apresentar depois de condenado, para cumprir a pena? Talvez tivesse sido mais abreviado, porque eu teria tirado só 6 anos. Acontece que nesse decorrer veio médici, veio recrudescimento, veio gente pegando e morto por aí, por todo canto. Aí, qual era o conselho que os amigos davam? É melhor você não aparecer. É melhor você não se entregar. Naquela anterior, não, rapaz, é melhor porque você vai e assista ao julgamento e tal. E eu não fui, acertei. Depois essa outra, apresentar, depois de condenado, também não, acertei. Aí, resultados, pichou o prazo. Até a anistia, foram 12 anos que eu passei na clandestinidade. Sim, aí como ficou sua situação na universidade? Não, depois, aí perdi tudo. Depois dos 6 meses de licença, né? Não, isso aí foi na fase em que... Antes de ser condenado. Hein? Não, já tinha sido condenado. Sim, aí ficou até de fevereiro a novembro. Até o fim de novembro, até o dia 2 de dezembro, parece. Licença. Eu tinha o tempo, eu fui condenado, mas para a universidade a minha falta não era porque eu fui condenado, era porque eu estava de licença, juntei com as férias, etc. Quando terminou esse período? Aí foi que eu tinha que voltar. Aí não deu para... Fiquei me escondendo por aqui, no mês de maio, eu me afastei um pouco do interior. Mas como ficou a sua situação na universidade depois? Né? Não, aí ficou perdido, porque eu estava afastado não sei quantos meses. Aí foi demitido? Tem lei para dizer que se você, seja qual for o motivo, se você se afasta por um certo período, você perde. Sim, mas você foi considerado demitido? Sim, porque aí, quando terminou esse tempo ganho, aí eu comecei a contar faltas, aí se espichou direto, porque aí eu não voltei mais, desapareci de mapa. Quando eu voltei com a anistia, estava tudo perto. Porque eu cheguei na universidade, eu cheguei aqui em Recife, eu não ia trabalhar mais na universidade. Essa que é a verdade. Mas você pode ficar. Falou?